Primeiro tema de hoje, a terceirização de forma mais ampla, que foi aprovada pela Câmara dos Deputados e que agora já vai para a sanção do presidente Michel Temer. Alexandre, bom dia. Bom dia, é isso mesmo, Raíssa. Bom dia, Camila. Bom dia. Olha, foi aprovada, né? Agora, com isso, tem mais esperança de criação de postos de trabalho, né? E estimula a economia também, facilita, o emprego facilita o trabalho, facilita as engrenagens da economia. O score foi 231 votos a favor, 188 contra, né? Houve manifestação em Brasília que paralisou o centro de Brasília contra, né? Aqueles tradicionais pelegos sindicais empurrando para ver se não perdem a boquinha, empurrando as pessoas mais ingênuas, mais desinformadas, que acreditam. Engraçado que nessas manifestações a gente não vê uma bandeira brasileira, né? Só tem bandeira vermelha. Bom, enfim, cada um com a sua bandeira. Foi bem ampla, pega serviço público, pega, claro, a iniciativa privada, derruba uma jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho que proibia a atividade para a atividade fim, agora vale para todas as atividades, e não cria insegurança para o trabalhador, porque de qualquer maneira o trabalhador fica vinculado a uma empresa, né? Empresa prestadora de serviço ou não, vai ficar vinculado a uma empresa, né? Agora tem que fazer mais reformas de uma legislação que é lá do início dos anos 40, né? Legislação que tem a minha idade, será que eu preciso ser reformado também? Mas, enfim, essa lei está ultrapassada, não atende mais as relações capital e trabalho, produção, necessidade de mais eficiência, mais produtividade, né? E aí a gente que está aí com um déficit, um saldo, aliás, de 12 milhões de desempregados, começa a fazer o esforço para diminuir esse desemprego e empregar mais pessoas trabalhando, produzindo, aumentando o nosso PIB. Alexandre, só uma observação, a vitória ocorreu, mas tem gente lá que está preocupada justamente com esse placar, porque para a reforma da Previdência o placar é um pouco maior, né? É verdade, é verdade. Para a reforma da Previdência precisa de 60% dos votos da Câmara, 60% dos votos do Senado, porque vai mexer na Constituição, né? Esse placar foi da maioria simples. Ficou mais fácil, porque é lei ordinária. Outra coisa também que já apareceu é uma proposta para acabar com o imposto sindical obrigatório, né? Que a gente trabalha um dia por ano para um sindicato obrigatoriamente. O sindicato recebe rios de dinheiro aí dos trabalhadores. Então, quem quiser se filiar, se filia, contribui, né? Faz militância no sindicato, mas aquele que não estiver interessado naquele sindicato, quiser contribuir para outro, vai poder, né? E quem não quiser contribuir para nenhum sindicato, que não contribua e não sendo sócio do sindicato, também não recebe aquilo que o sindicato oferece. Mas foi proposto isso também, é mais um passo, né, para a modernização das relações. Ô Alexandre, vamos falar um pouquinho sobre essa história do Rodrigo Janot falando da desinteria verbal do ministro Gilmar Mendes. Que coisa, hein? Que coisa! As pessoas estão brincando aqui, dizendo que é o piriri nacional, né? Mas num nível, puxa vida, o nível de juízo supremo. Juízo supremo é o supremo cargo do país, tanto que o salário do juiz do Supremo, né, os proventos do juiz do Supremo são a medida dos demais proventos, inclusive do presidente da República, né? Então, nesse nível, onde está Gilmar Mendes, e no nível do chefe de uma instituição independente, responsável pela defesa da lei, que é a Procuradoria-Geral da República, né? Primeiro, Gilmar Mendes leu um artigo dizendo, olha aí, o vazamento institucionalizado, né? Foi o articulista chamou de entrevista coletiva em off, né? Dando os nomes que teria acontecido isso na Procuradoria-Geral da República, o vazamento dos nomes dos citados na segunda lista do Janot, né? Entre esses 107 políticos, né? E disse que isso é crime e que a Procuradoria-Geral da República não está acima da lei. Isso, declarações de Gilmar Mendes. Aí, Rodrigo Janot, o chefe da Procuradoria-Geral da República, falando na academia, na Escola Superior do Ministério Público, em Brasília,
caiu de pau, né? Acho que durante uns 10 minutos ficou falando mal de Gilmar Mendes, sem citar o nome de Gilmar Mendes, inclusive nessas expressões aí que foram pinçadas entre muitas outras, né, de disenteria verbal e de que a pessoa já está caquética, alguma coisa assim, moralmente, né, que já perdeu uma decrepitude moral, falou também, do ministro do Supremo e presidente da Justiça Eleitoral. Bem, para a gente fechar, vamos falar de um assunto que talvez esteja também provocando diarreia, mas em senadores, né? Foro privilegiado e abuso de autoridade, Alexandre. Sem dúvida. Deve estar provocando mesmo. Mental e intestinal. Sim. Deve estar. E dois movimentos lá ontem a gente percebeu muito claramente, né? Um deles é que, no país da impunidade, da falta de imposição da lei por falta de autoridade, senadores, né, ainda querem cada vez mais a lei de abuso de autoridade para enfraquecer. Essa lei é contra juízes, procuradores, né, Polícia Federal, contra os combatentes anticorrupção e anticorruptos. Né? O parecer favorável do relator, entregaram para o relator, a ideia é de Renan Calheiros, e o relator é Roberto Requião, ele já deu parecer favorável à lei, e o presidente da comissão que vai examinar isso, Comissão de Constituição e Justiça, é Edson Lobão. Então temos aí um trio, Renan Calheiros, Roberto Requião, Edson Lobão. Quer votar logo, em 2 semanas, aprovar para mandar para o plenário. Enquanto isso, o Álvaro Dias, do Paraná, conseguiu que fosse aceita uma proposta dele, acabando com o foro privilegiado. Mas, em seguida, isso gerou anticorpos, tanto na Câmara como no Senado. Como vão acabar com o foro privilegiado? E agora? Aí todo mundo olha para Curitiba. Será que a gente vai ter que ir para Curitiba, lá para a 13ª vara? E aí, então, estão propondo agora criar a vara especial. Vara especial, na verdade, é um outro nome para foro privilegiado. Aqui no Brasil é mais ou menos isso. Eu lembro de anos atrás, quando se acabou com a pobreza, criando os carentes. Não eram mais pobres, eram carentes. Simplesmente muda de nome e continua sendo a mesma coisa. Essa é a reação no Senado. Mas também eu queria registrar aqui, eu falei há pouco de justiça eleitoral, uma entrevista do relator dessa ação dos tucanos contra a chapa Dilma e Temer por abuso de poder econômico, Herman Benjamin, já liberou ontem parte do relatório dele, que já tem 1000 páginas, para os outros juízes. São 7 juízes, 7 votos no Superior Tribunal Eleitoral. Já liberou, mas ainda tem a parte das alegações de Dilma e de Temer. Aí vai ficar pronto isso lá no meio de abril. Ele já está aceitando que talvez perca, que o relatório dele talvez perca, não tenha os 4 votos necessários para ser aprovado. Mas ele diz que não se importa de perder, mas está tranquilo porque os fatos não podem ser derrotados pelo jogo do poder. Porque há uma tendência lá dentro, inclusive conduzida pelo presidente Gilmar Mendes, de que o tribunal não pode causar eu diria assim, um desequilíbrio na estabilidade, né, caçando o atual presidente e deixando o país assim nas mãos de decisões que tem que aplicar a Constituição, né, assumir presidente da Câmara, já passou metade do mandato, não convoca nova eleição, Sim. Ia ser uma confusão danada. Então há um movimento lá dentro, ainda que o relatório seja favorável a caçar a chapa inteira, parece que é assim, pelo menos parece, que há um movimento lá dentro de não fazer isso, né, separando as coisas, ou diluindo no tempo, deixa o tempo passar para ver se deixa para o ano que vem, no ano eleitoral, vai dar uma confusão danada. Ou seja, não se espera que o Tribunal Superior Eleitoral provoque uma
digamos, uma ruptura nessa normalidade que, nesse momento, o país está vivendo institucionalmente. Vamos aguardar, então, o posicionamento. Este Alexandre Garcia, hoje analisando os intestinos do poder, podemos dizer assim. Até amanhã, Alexandre.